rotina de feriado aqui no Toca Life World. Gente, eu já fui acordando e daí eu fui pegar minha roupa porque eu ia tomar um banho. Eu fiquei em dúvida se eu pegava com o laço a rosa, com curtinha ou de frio. Mas como tava chovendo, eu achei que ia tá bem fresquinho, então eu peguei a de frio. Daí eu fui tomar um banho, deixei a roupa ali, fui ver se tava tudo certo com a minha filha. Tava tudo certo. Eu aproveitei e dei um beijinho nela. Daí eu já fui tomar meu banho, coloquei a toalha e liguei aí a banheira. Daí eu fiquei aí tomando banho e como eu tava com pressa porque era feriado de Páscoa, eu já comecei a passar o protetor solar na banheira mesmo, né, gente? Daí, só pra não atrasar. Daí eu tomei um banho premium, lavei meu cabelo, daí saí. Coloquei o meu lacinho e a minha roupa de frio. Deixei meu pijama lá no chão pra depois eu lavar. Será que tá muito frio, gente? Agora eu fui chamar minha filha. Opa, o bichinho foi na minha cabeça. Fui chamar a minha filha, Sofia. Ela tava escolhendo a roupinha dela. Ela falou que queria uma bem fofinha. Então eu peguei essa que dá uma vibe de golfe, assim. Estou jogando golfe. Chamei a minha outra filha, Lara. Ela é muito fofinha, gente. Pra mim, elas são o sol e a lua. Coloquei a roupinha nela e como eu não vou trabalhar, a gente decidiu dar um rolê no shopping. E daí, eu deixei elas brincando no chão pra chamar ele, né? Acorda! Meu Deus, gente. Já é 8h30 e tá tarde. Vamos acordar? Acorda? E acordou. Então, vamos lá. Ele foi lá escolher a roupinha dele, né, gente? Daí ele falou que ele ia colocar uma mais básica, porque a social ele usa pra trabalho. E vocês me perguntam assim, ai, qual é o seu trabalho no Toca? Gente, eu sou estilista, tá? E daí eu e as minhas filhas estavam descendo a escada. A escada não, né, gente? O elevador. Daí a gente sentou achando que tinha cupcake. Daí ele falou que ia fazer macarrons. E daí ele foi ver na geladeira se tinha os ovos. Ele achou. E daí ele foi ver se tem açúcar. Daí essa hora ele já tinha feito e tava bem quente, mas todo mundo já pegou, né? Erros de gravação aí, né, gente? Porque os macarrons não estavam querendo sair da forma, então fiquem aí com os erros de gravação. Demorou muito pra sair da forma. Finalmente ele conseguiu pegar o dele. E daí a gente tava comendo e conversando um pouquinho sobre a vida, né? Elas estavam falando que na creche o que elas estavam aprendendo, que era bem legal, bem divertido. Daí a gente sentou para conversar um pouquinho. A gente tava pensando em adotar um cachorrinho. Daí eu falei, qual raça vocês escolheriam, né? Ele falou, eu acho Border Collie. E daí as outras duas falaram que preferiam Spitz alemão,
que elas achavam mais fofinho. E estavam perguntando qual a diferença de Lulu da Pomerânia e Spitz alemão. Daí eu expliquei para elas, né? Que Lulu da Pomerânia é meio diferente, só que eu não consegui explicar muito bem assim, né? Daí a gente entrou no carro e foi pro shopping. E daí, como o aniversário da Lara tá chegando, eu tô pensando em dar um cachorrinho, gente. Mas não conta pra ela. Shhh. Daí eu já peguei a minha sacolinha rosa e as duas foram no colo dele, né? A gente foi na floricultura e perguntou se ele tinha um cacto. Ele falou que infelizmente ele não tinha, que não trabalhava com aquilo porque podia machucar os clientes. Então a gente tava subindo o elevador pro segundo andar, porque o nosso andar favorito é o segundo. Chegamos no segundo andar, achamos os tomatudos e elas pediram sorvete. O tomatudo pegou ela no colo sem querer. A Lara pegou um de baunilha com marshmallows, uma baunilha assim, com granuladinhos. E a Sofia pegou baunilha com granuladinhos e M&M's. Elas estavam comendo, né? Aí pegaram os 2 potinhos e deixaram aí, porque os tomatudos falaram que ia pegar pra gente. Daí a gente foi na loja de crianças para elas escolherem alguma coisa. E daí a Lara queria uma salsicha. A Sofia tava vendo alguma coisa. E daí ela gostou desse negócio aqui, dessa chupeta. É a chupeta verde. E ela conversou, ela encontrou uma amiguinha dela da creche. Ela pegou a chupeta e foram pagar. Pegou a salsicha e a chupeta, né? E daí elas foram pro colo dele, sem querer, ele colocou a chupeta na boca, né? E foi R$20, foi baratinho. A salsicha foi 15 e a chupetinha foi 5. Então, elas estavam pensando se elas podiam ir no negócio de beleza. Observação, a gente esqueceu os presentes dela. E daí elas falaram o que queriam, né? Daí eu aceitei e tava baratinho, era R$10 para cada uma, né? Então daí a Lara foi a primeira a sentar e a Sofia sentou depois. E daí eu e ele ficou conversando sobre qual cachorrinho seria que a gente ia dar pra Lara e tal. Daí a gente decidiu que ia ser um Spitz alemão mesmo. E o nome a gente vai deixar com vocês. Ou também, né? A gente veio com a Lara e com a Sofia. A Sofia escolheu a linha azul para passar no rosto. E a Lara escolheu a amarela. Então o moço passou esse creminho e um sprayzinho no rosto da Sofia. E no da Lara a mesma coisa, só que amarelo. Daí ele guardou, né? Perguntou qual a cor do esmalte. A Sofia quis um verde e a Lara falou que queria um mais escuro, porque ela sempre passa o verde. E a Sofia sempre passa o escuro, então elas trocaram. Quando elas ficaram um pouquinho na massagem, daí já tirou a máscara. Desligou a massagem e desligou também a massagem do pé. Daí, sem querer, colocou o lacinho nele, né? Daí elas falaram que queria no aquário. A gente foi no aquário, já que é grátis. Chegando no aquário, ela começou a passar mal. Gente, a Sofia começou a passar mal. A gente ficou muito assustado sobre o que tinha acontecido com ela. Então a gente cancelou a nossa ida pro aquário e a gente foi lá pro hospital, correndo.
No hospital a gente foi de ambulância, né? A gente chamou ambulância e a Sofia tava com esse tubinho de oxigênio porque tava um pouquinho difícil para ela respirar. Eu acho que foi alguma coisa que ela comeu. Pode ter sido ou o macarrão ou o sorvete. Então, chegando lá, a gente correu lá pro médico e explicou tudo que tinha acontecido. Ele perguntou o que ela comeu. A gente falou sorvete e macarrão. Daí ela começou a passar muito mal. Ela tava com febre e com um pouquinho de enjoo. Não conseguia respirar direito. E a gente ficou muito assustado. E todo mundo ficou muito triste pela Sofia. Daí o médico falou que não é tão grave assim, mas em alguns casos é, só que no dela não foi. Então a gente foi na sala de espera, porque a gente estava muito preocupado e tal. A gente estava pensando assim, será que tá tudo bem? Será que foi alguma coisa que ela comeu? E daí a gente ficou assim, será que foi sorvete ou macarrão? Ou será que, sei lá, só aconteceu alguma coisa? Será que ela não lavou as mãos antes de comer? E daí ele foi fazendo a cirurgia nela, porque ela tinha dado uma engasgadinha e tido uma crise alérgica, porque a gente descobriu nesse dia, depois de tudo isso, que ela é alérgica a corante. Então não foi nem o sorvete nem o macarrão, foi os dois juntos, porque os dois tinham corantes, né? Então daí ele chamou outro médico, um assistente, e falou que tava difícil para ele vir ajudar. E daí o médico chegou, perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que tinha enroscado um pedacinho de marshmallow na garganta dela, só que ela não tinha percebido. Daí ela foi fazer uma tomografia, ela foi fazer alguns exames, só pra não ficar difícil depois de fazer. Daí nessa hora ela começou a ter muito enjoo demais. E daí a gente foi eles foram fazer um raio-x nela pra ver se ela não tinha quebrado nenhum osso assim. E tava tudo certo com ela. Eles voltaram lá para a sala de cirurgia e continuaram fazendo a cirurgia lá, porque ainda não tinha melhorado. Colocou anestesia nela e foi seguindo. O coração dela estava muito alto e de vez em quando estava muito baixo. Daí ele colocou esse tubinho de oxigênio nela, fez mais algumas coisinhas da cirurgia e daí já ficou tudo certo com ela. Ela até voltou sorridente, nem sabia o que tinha acontecido. Daí tava fazendo ponto, né? Porque eles tiveram que abrir uma parte do queixo dela pra tirar o marshmallow. Ela ficou feliz e voltou. E todo mundo percebeu que ela tava super bem e todo mundo ficou muito feliz pela Sofia. Daí o médico explicou que ela não vai poder ir pra creche durante 2 dias. E daí que a consulta tinha sido de graça e que ela não podia fazer nenhum esporte. Chegando em casa, a Sofia perguntou por que ela não podia brincar com as amigas dela. E ele falou que ela tinha que ficar de repouso pela crise que aconteceu com ela. Então elas tiveram que trocar de quarto. Como a Lara dormia com a gente e a Sofia no quarto dela próprio, teve que trocar. A Sofia dormiu com a gente e a Lara dormiu no quarto da Sofia. Daí ela tava dormindo e daí, né,
tava bem tarde já. Já era 9 horas da noite e elas dormem umas 8. Só que quando elas vão pra festas assim, elas dormem 11. Mas daí a gente tava escolhendo a roupa pra dormir. Ele pegou o pijama dele e ela tava, você viu meu pijama? Ele não tinha visto. E daí ela foi lá procurar o pijama dela e lembrou que tava no banheiro. Tirou o lacinho, colocou, ela não, né? Eu. Colocou o pijama e foi dormir. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!